Então, assim, ou eu posso parar numa cadeira de rodas, ou vou virar atleta. Tá fácil, eu vou virar atleta, fim, né? Eu não vou parar numa cadeira de rodas, né? Se eu puder evitar. E tem quem fale, mas você não vai morrer por isso, né? Todo mundo sente. E eu acho muito curioso quando a gente tem essa virada de chave, como você falou que você teve, de perceber que não é normal. Porque eu sei que se eu fizer X e Y, eu não sinto isso. Então, o exercício pra mim era uma coisa que eu precisava pra emagrecer, então quer dizer que eu precisava porque eu era inadequada e julgada por isso, e que eu não era boa. Porque é difícil ter motivação, né? E gostar de uma coisa partindo disso. Eu adoro dar dica de viagem, adoro ajudar as pessoas, sei lá, a comprar um batom maravilhoso, Pedrão. Mas fazer ela experimentar uma coisa nova que vai fazer bem pra ela acreditar que ela... Isso é demais. Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchione, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. Oiê, bem-vindo a mais um episódio do Bocadinho. Hoje eu recebo a Lu Ferreira, ela que é uma das blogueiras pioneiras em lifestyle aqui no Brasil. Ela criou o blog dela, Chata de Galocha, em 2007 e desde então ela compartilha um pouco da rotina dela, dos hábitos, dos interesses. O nosso bate-papo foi super bacana, a Lu contou pra gente como que foi o processo dela de autoconhecimento, de transformação de hábitos e o papel que o exercício físico teve e tem hoje em dia na rotina dela. Eu espero que você goste, o papo tá super bacana. Vamos lá? Lu, obrigada por aceitar meu convite. Obrigada eu, prazer estar aqui. Imagina, super especial ter você como uma das primeiras convidadas neste novo Bocadinho. E eu queria te convidar primeiro, antes da gente começar, não só você, mas todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, a gente fazer um ciclo de respirações profundas pra gente entrar no momento. Vamos fazer? Vamos. Então tá. Sempre, como preferir, eu gosto de Vamos fazer ficar assim, mais retinha. E aí vamos fazer 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, tá? Então vamos lá. Mais uma. E a última. Zen, né? Não é impressionante? É muito bom. Eu faço isso às vezes quando eu tô tendo crise de ansiedade. Quando eu consigo lembrar de parar e respirar, o negócio assim, parece que você volta, né? Eu acho impressionante também. E eu gosto muito de começar qualquer coisa fazendo um ciclo de respirações, porque eu acho que traz a gente para o momento, a gente consegue se conectar um pouco mais e aí a gente começa em outro estado mental, né? Verdade. Que bom. Lu, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que é bem-estar para você hoje? Eu acho que é equilíbrio. Eu aprendi muito, né, nos últimos anos a priorizar o meu bem-estar e o que eu vejo que eu fiz foi realmente tentar equilibrar as várias áreas da minha vida, né? Porque os extremos eu acho que não são, né, não são bons pra gente. Então, quando a gente consegue mais ou menos ali um equilíbrio e focar naquilo que a gente precisa no momento, eu me sinto bem. Então, acho que é isso. Eu acho bem interessante essa questão do equilíbrio, que até é uma coisa que eu gosto de falar bastante no meu conteúdo, que ele é muito individual, né? E eu acho que o equilíbrio, ele também depende muito da fase de vida que a gente tá. Muito, muito. Né? E, Lu, eu sei que, acho que a partir mais ou menos de 2021, que você teve uma grande mudança de percepção, né? Da sua própria saúde, do seu bem-estar, que foi com o diagnóstico da tua doença autoimune. Também. Você pode contar pra gente um pouquinho como é que foi isso? Começou, na verdade, em 2020, porque com a pandemia, eu criei toda uma rotina na minha casa, porque minha filha era bem pequenininha, ela tinha 4 anos,
E aí eu queria, assim, fazer de tudo para ela ter as necessidades dela atendidas. E também que a casa conseguisse funcionar, né? Porque passou a ser nós 3 presos lá, eu, meu marido e ela, e a gente tinha que cuidar da casa, a gente tinha que trabalhar, e eu queria muito que ela ficasse amparada. E aí eu montei uma rotina equilibrando toda a vidinha dela. Então ela ia acordar, tomar café, aí de manhã ela ia ficar comigo, sabe assim, equilibrei tudo e também consegui equilibrar né, o horário do meu marido trabalhar, o horário que eu trabalhava, o que cada um ia fazer com ela, enfim, uma rotininha legal. E aí, por eu ter montado a rotininha para ela, acabou que eu também entrei numa rotina, né? Então, assim, por tabela, eu fui entrando numa rotina bem organizada e meio que pensada para todas as necessidades. E aí tinha algumas coisas que eu ia percebendo, acho que foi um momento, eu já sou uma pessoa introspectiva, e foi um momento que a gente, né, se viu obrigado a voltar ainda mais, né, para dentro da gente. E aí eu percebia, por exemplo, que a gente tinha um joguinho de videogame, que era aquele joguinho de dança, que eu falava, é bom para ela se mexer, né, uma criança de 4 anos precisa, né. E aí eu jogava com ela, eu falei, gente, nos dias que a gente joga muito, eu durmo tão melhor, né, tipo, eu fico suando. Eu consegui realmente, sabe, ver que tudo aquilo que a gente escuta falar e ignora ao longo da vida, realmente funciona e realmente impactou ali a minha saúde. E eu também me sentia muito, eu sou uma pessoa meio teimosa. Eu detesto que me digam o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer. Então, eu fiquei muito revoltada de estar presa por conta de uma doença. Então eu resolvi, falei assim, você quer saber? Vocês vão ver o que é saúde, sabe? Universo. Vocês vão ver, eu vou começar a cozinhar porque eu gosto de cozinhar, mas assim, vai sair cada salada maravilhosa. Então assim, foi isso, virou meio que uma missão, focar na saúde. E aí eu fui mudando a minha vida, fui também retomando alguns hábitos antigos, tipo o hábito da leitura, que eu sempre amei e que eu tinha perdido ao longo dos anos. E eu também vi que compartilhando isso nas redes, outras pessoas foram, né, lembrando disso, ou adotando alguns hábitos que eu estava adotando, e elas me mandavam mensagens tão maravilhosas, assim, que eu sempre tive mensagens muito legais, né, eu tenho uma comunidade muito, muito legal, mas era diferente, assim, eu falava muito, né, de estilo, de viagem, de cosmético. Quando você mexe com o bem-estar de alguém, é mais profundo. É mais profundo. Então, assim, foi um ano que eu fiquei me sentindo melhor e que eu tive um retorno das pessoas que me seguem que eu nunca tinha tido antes. Que e legal. Foi muito gratificante. Que legal. Muito, muito, muito. E aí, no início de 2021, seguindo, né, essa minha lógica da saúde, eu falei, eu acho que eu vou marcar aquele médico que eu sempre adiei, porque agora é isso, não adio mais, é minha saúde é minha prioridade. E aí, eu já tinha essa dor crônica há mais de 10 anos, que era uma dor na base da coluna, assim, tipo no cóccix. E já tinha feito milhões de exames, já tinha ido em vários ortopedistas. Esse ortopedista chefe de não sei aonde e tal. Não, isso daí você precisa fortalecer o abdômen, você é jovem, não sei o quê. E aí, um dia, eu sempre fui muito curiosa, eu tava pesquisando na internet e eu cheguei até uma doença que tinha os mesmos sintomas que eu sentia, e falava que você precisa consultar um reumatologista. Passou anos dessa minha pesquisa, da doença de um nome esquisito, que eu nem lembrava mais, e aí eu lembrei disso no início de 2021, Nossa. E fui. Marquei um reumatologista. Depois. Anos depois. E assim, reumatologista da minha tia, de mais de 70 anos. Eu fiquei, pra que você pega referência de um reumatologista? Você já se sente tipo, não, imagina, não é pra mim, né? E aí fui. E aí realmente a gente fez os exames e depois ela tinha ali algumas opções que ela achava que poderiam ser, porque a doença reumatológica, ela é multifatorial, né? Então é muito difícil de você chegar num diagnóstico. Mas fechamos o meu diagnóstico de espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune crônica, que não tem cura, e que, né, se ela se desenvolve da maneira mais agressiva, é uma doença que pode levar à perda de movimento. Nossa. Anquilosante, espondilite é uma inflamação na base da coluna, né, que é onde eu senti a dor. Tem um nome do lugar, na sacroiliaca. Tá, sei. Né? Então eu tenho uma sacroileite, que é a inflamação lá. E anquilosante quer dizer que ela vai solidificando. Então, à medida que você vai inflamando, ela pode ir solidificando as suas vértebras.
Nossa, que dolorido. É bem sério. E assim, as pessoas, as fotos, assim, sabe, dos estudos de caso, porque claro que eu fui pesquisar tudo. Sim, lógico. Aquele, né, E aí, o Google, Google é maravilhoso para isso, os né? médicos adoram, né? É, porque ele é muito otimista. Total, assim, vai ficar tudo bem, você vai ficar assim. Você já viu? Exatamente. E aí eu vi aquilo, cara, e fiquei muito chocada, mas eu continuei a minha pesquisa, e claro, o acompanhamento médico. E aí, por sorte, o meu caso não é dos casos mais graves, então, assim, muito pouco provável que eu vá chegar numa consequência dessa, mas a doença precisa ser controlada, e uma das coisas mais indicadas para o controle da doença é o movimento. Essa doença piora com repouso. Olha só. O que é curioso, né? Porque você pensa, dor na coluna, não, né? Calma, vamos repousar, não vamos mexer. É o oposto. Quando a gente... a pior dor da espondilite vem durante a noite, quando você tá deitado. Ai, o corpo tipo, com o corpo esfria. frio. E aí, várias vezes eu acordava à noite com dor. De manhã eu acordava e não conseguia me levantar. E o movimento era o remédio. Então, quanto mais eu me movimentava, melhor eu me sentia da doença. Olha só. Aí, nessa época, eu lembro que... É engraçado como é que a gente lembra das decisões, né? Assim, eu lembro que eu tava, né, na minha casa lá de BH e tal, no meu quarto, pensando assim, eu falei, gente, então assim, ou eu posso parar numa cadeira de rodas, ou vou virar atleta. Tá fácil, eu vou virar atleta, fim, né? Eu não vou parar numa cadeira de rodas, né? Se eu puder evitar. Sim. E aí, eu juntei o esporte e o movimento a tudo aquilo que eu já estava fazendo desde o ano passado. Que legal. E foi um super ponto de virada na minha vida, porque por mais que a gente observe, né, igual eu observei em 2020, o impacto de dormir bem, de comer melhor, eu tenho um motivo muito, sabe, claro ali, e é como se fosse um alarme, porque quando eu começo, sabe, eu tô viajando, eu não consegui fazer exercício, ou então tô numa correria, tô dormindo mal, a doença aflora. Eu acho isso tão curioso, Lu, porque na minha prática de health coaching, eu falo muito sobre como o nosso corpo está sempre nos trazendo sinais e sintomas, né? Justamente para a gente fazer o que você acabou de falar, para a gente se perceber e fazer pequenos ajustes. Sim. E eu acho isso, assim, muito maravilhoso quando eu vejo que as pessoas têm essa percepção já muito acurada. Porque é uma coisa que, com a correria do dia a dia, a gente tende a achar que é normal. Então é normal aquele desconforto, sabe, quase basal, tá sempre ali. Uma dorzinha, uma ansiedade, um enrijecimento de maxilar, uma dorzinha de cabelo. Normalizou isso, né? Acho que a sociedade normalizou essas coisas. Exato, Que não são normais. exatamente. Então, é normal você estar sempre com azia, ou com um estufamento, ou com uma dor. É normal, né? E tem quem fale, mas você não vai morrer por isso, né? Todo mundo sente. E eu acho muito curioso quando a gente tem essa virada de chave, como você falou que você teve, de perceber que não é normal. Porque eu sei que se eu fizer X e Y, eu não sinto isso. Então, hoje em dia é muito legal que você se percebe e é meio assim, opa, entendi, corpo. Tô me perdendo aqui. Deixa eu voltar um pouco pro meu centro, né? Que é aquela coisa que você falou ali no início do equilíbrio. Que você sabe que você não vai estar no 8 nem no 80. Mas quando você estiver pendulando para um lado ou para o outro, você está usando o seu corpo como bússola, né? É verdade. E eu acho isso muito, muito especial, muito legal, Lu. E aí eu comecei a ler sobre doenças crônicas e vivendo com a dor, né? Eu sempre gostei de ler, voltei com isso na pandemia, então, cara, eu li muito, muito livro sobre viver com doença autoimune, e aí sobre saúde, virei, né, ouvinte dos podcasts de saúde, Dr. Hilberman Lab, não sei o quê, Peter Attia, né? E aí eu falei assim, gente, mas né, não precisava ter tido uma doença para eu observar isso, né? Poxa, o ideal é você fazer isso com saúde, para você não ter que chegar, né, na doença. E outra coisa, a minha doença, né, ela é provocada por uma inflamação crônica. Mas não é só minha.
Uhum. 70% das principais causas de morte Sim. são provocadas por inflamação, É. né? Então, câncer, doenças do coração, demências, são muito relacionadas com a inflamação. Uhum. Então, eu lembro que nessa hora eu falei assim, gente, eu preciso gritar pela janela, naquele momento ainda pandemia, sabe assim? Eu tinha Tipo, literalmente. gente, Pelo amor de Deus, presta gente. atenção, caramba! Sabe assim? Sim. Desse jeito, Sei sabe? bem. Sei bem. Eu preciso fazer Tipo, algo, sabe? pelo amor de assim? Deus, vou andar estampada na camiseta. É isso. E assim, e isso que você falou é muito verdade. As pessoas normalizam coisas que não devem ser normalizadas. Então, assim, não, eu tenho pressão alta. Não, eu tomo remédio para pressão alta e tal. Não, eu tô pré-diabético. Porque é comum, não é o normal, Exato. né? Exato. Então, acabou que nesse momento, assim, virou a minha missão, sacudir todo mundo, sabe? Nossa, Lu, e eu acho muito legal, sabe? Porque assim, como eu te falei, eu te acompanho há muitos anos. Ai, que bom que você cruzou a perna, eu É. adoro, eu só Eu fico também. assim, eu tava sem graça. É bom, né? Adoro. Também. Eu sou bem aqueles memes, assim, que fica toda Torta. meio torta. Não, essa sou eu, não posso negar. Mas eu te acompanho há muitos anos e eu lembro de ver, sabe, você indo para esse lado de uma vida mais saudável, mais ativa e compartilhando isso com as pessoas. E eu achei isso muito legal. Então, com os livros, eu lembro de você falando sobre como você estava aprendendo a gostar de se exercitar. Não teve essa fase? Teve. E era muito legal, porque eu achava muito genuíno, sabe? Eu precisava gostar de me exercitar, né? Porque por conta da doença, o exercício é o meu principal remédio. No meu caso, né? Espondilite tem várias linhas de tratamento e tal, e enfim, eu tomo algumas medicações quando necessário, mas é isso, se eu não me exercito, eu sinto a dor. E eu nunca gostei de fazer exercício. Quando eu era criança, né? Aí tem gente, eu jogo vôlei, eu fazia balé. Sempre amei dançar. Mas eu também era uma criança acima do peso. E aí chegou uma época que eu tava fazendo balé e natação. Eu pedi pra entrar na natação porque eu sabia que emagrecia, né? Uma atividade que queima bastante caloria. E na época eu precisava emagrecer. Aquela pressão, Imagina, né, gente? Criança, né? Anos 90. Ai, enfim, dó. Sofremos. E aí, uma época, meu pai falou assim, filha, não dá mais pra seguir nos dois, você vai ter que escolher um. O que você prefere, o balé ou a natação? Eu falei, a natação, eu preciso emagrecer. Olha, já com... Gente... Achei isso triste, assim, hoje, né, pensando como mãe. Sim, sim. E aí, fui pra esse lado, e eu nunca fui boa, eu sempre fui a gordinha, tomava bolada na queimada, sabe assim? Era a última a ser escolhida. Então, exercício pra mim era uma coisa que eu precisava para emagrecer, então quer dizer que eu precisava porque eu era inadequada e julgada por isso, e que eu não era boa. Porque... É difícil ter motivação, né, e gostar de uma coisa partindo disso. Só que aí, eu já tinha feito, nessa época, né, de 2021, eu já tinha feito musculação há algum tempo, e eu meio que gostava, mas eu nunca tinha me dedicado muito. Só que, quando eu voltei a fazer o exercício, eu comecei a ver a minha evolução. Então, depois de 2 meses, olha, eu não preciso mais pegar o 3, eu consigo pegar o 4. E aí eu falei, muito legal, cara, sabe, foi muito, falei, sabe, eu melhorei, sabe, que demais. Eu sou capaz, eu consigo. Então, assim, também foi me dando autoconfiança, e aí eu fui testando várias coisas, porque eu falei assim, olha, se eu tenho que fazer exercício pro resto da vida, então, beleza, musculação já vi que eu gosto, vou seguir aqui, mas o que mais? Então, eu fui tentando vários, aí eu fiz balé, fiz pilates uma época que eu gostava bastante também, entendi que eu sou mais do rolê academia do que do rolê esporte coletivo, gosto mais das coisas individuais, e aí fui me encontrando e eu vi também que o que aconteceu? Eu fui ficando uma pessoa muito mais aberta a coisas novas, porque eu sempre fui muito insegura, muito tímida, mas como eu falei assim, gente, eu preciso tentar, porque é isso, eu preciso ser assim, então vamos lá, vamos achar. E com isso eu fui ganhando mais segurança, fui melhorando, fui não sei o quê, e hoje, assim,
é isso, assim, quando eu paro pra ver, eu já tô dentro da academia treinando. Não é uma questão absolutamente, virou realmente parte de quem eu sou. E realmente me divirto e faço... a nossa perspectiva muda muito, né? Porque hoje eu fico feliz que meu corpo é capaz. Porque eu sei que eu tenho uma doença que pode incapacitá-lo, né? Isso é muito especial. E assim, no fim das contas, gente, isso, né, eu tenho uma doença muito específica e tal, mas é todo mundo, né? Exato. Quantos velhinhos a gente vê aí eu comecei a observar as pessoas, né? Poxa, com dificuldade de subir a escada, tem uma queda por conta de sarcopenia. Então, assim, a gente precisa exercitar nosso corpo, precisa mexer, porque é para isso que a gente foi feito, né? Com certeza. E eu encontrei muito prazer nisso, assim, eu fico muito satisfeita e eu fico tentando levar todo mundo também, é isso. Eu gosto de compartilhar as coisas que são boas, sabe? E eu acho isso muito legal, Lu, porque é legal a gente ver que tem pessoas que, assim, não gostavam no começo. Mas eu sempre falo que a gente precisa ter muita clareza antes de começar as coisas, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha consistência. É isso que vai fazer com que a gente diga não para uma coisa e sim para outra. Sim. Porque quando a gente não tem clareza, que é aquela coisa, eu tô fazendo isso porque tem que ser feito. Esse porque tem que ser feito é muito difícil de ser suficiente para você se comprometer com aquilo, né? Então você precisa achar o sentido daquilo para você. E aí aquilo fica claro. Então você está fazendo por tal questão, né? Então para você teve toda a questão de ser uma das formas para você se sentir bem e ter um controle maior da doença. E com isso, você foi ganhando muitas outras coisas. Você ganhou confiança, você começou a se deixar experimentar mais coisas. E eu acho que isso também é uma coisa muito rica quando a gente fala de bem-estar. Essa mentalidade de experimentação, e tá ok em ser ruim em fazer alguma coisa, e tá ok em testar e não ir mais, sabe? Aquela coisa de, não, então eu vou entrar na academia e vou pagar 1 ano de academia. Você não precisa pagar 1 ano. Não. Sabe, paga 1 semana, paga 1 mês, e daí você vê se você gosta, porque às vezes você não vai gostar da academia, mas você vai adorar, sei lá, o beach tênis, ou não vai gostar do beach tênis, mas vai adorar o grupo de corrida. Tem tantas formas de você se manter ativo, que eu acho que é muito mais legal você se colocar aberto para experimentar, antes de pegar e falar, não, eu vou pra academia todos os dias esse ano. Não, você nem sabe se você gosta de academia, ou talvez no meio do ano você pare de gostar da academia e descubra que você gosta de, sei lá, jogar tênis, né? Então, isso que você trouxe é muito legal, porque é uma coisa que aconteceu com você naturalmente, né? Foi um percurso seu que você fez, lógico, porque você tem uma mentalidade de querer se cuidar, querer se planejar, você gosta de estudar, então isso lógico que ajuda muito. Mas também é muito legal de ver que você se deixou aberta para conhecer essa nova Lu, né? Sim. E eu mudei muito, 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 muito. Assim, hoje em dia, assim, é muito curioso pensar, né? Eu em 2019 e eu hoje, né? Assim, cara, eu vou te falar que eu não sei nem o que tinha em 2019 que ainda tem hoje, porque, sabe, até mudar de cidade eu mudei. É verdade, né? Você saiu de BH. Saí de BH, tenho outras prioridades na minha vida, outra forma de trabalhar. Tudo, minha aparência mudou, tudo mudou. Que legal, né? E enfim, é uma Lu que eu ainda tô conhecendo. Então, de vez em quando é legal, que assim, que eu me pego e falo assim, olha, eu gostei disso. Quem diria? Olha só, Luísa! Exatamente! Olha só você! Exatamente, bem assim. Que legal. Ô Lu, aproveitando o gancho, eu gosto muito da história de quando eu até vou pegar aqui a data, que foi em 15 de março de 2023, que você escreveu a primeira carta como Lu, e não como Chata. É verdade. E como que foi isso para você? Eu acho que foi uma maneira de simbolizar para as pessoas um pouco dessa minha mudança, porque são muitos anos, né, usando o nome Chata de Galocha, que eu ainda adoro, acho divertido,
Mas eu precisava mostrar que mudou, né, sabe, de alguma maneira. Até porque eu acho natural a gente, né, mudar ao longo dos anos, ter novas experiências e tal. E eu queria também estar mais próxima, ser uma coisa mais eu, menos, sei lá, menos feita para uma vitrine e mais uma coisa de conexão, sabe? Mais íntima mesmo, assim. Porque tem algumas cartas que são, sabe, são super íntimas, coisas que eu nunca falei na internet, nem falarei, só vou escrever. Sim, com certeza. Mas foi muito importante pra mim, assim, e foi muito bem recebida. Foi legal saber que as pessoas também gostam de mim, Lu. Sim. Porque, querendo ou não, virou, assim, né, ainda mais com os vídeos, você entra num modo, né, tipo, vamos gravar um vídeo. Sim, uma persona, né? Até porque, né, não é sempre que você tá de bom humor, você tá com sono, é um tá trabalho, cansado. né? É um trabalho. Não é que você tá fazendo porque todo dia você tá querendo gravar conteúdo, né? Exatamente. Faz parte. Exatamente. Então, foi por isso, assim, que eu resolvi mudar e é isso, né, gente? Agora é mais Lu do que... Sim, e sabe assim que isso é uma percepção, né, eu olhando de fora, mas me parece que isso te deixou mais à vontade para experimentar todas essas outras coisas, sabe? Ou talvez falar sobre essas experimentações. Não sei se você sentiu isso, que né, se despedir da fase da chata e começar essa nova fase também foi um ambiente que te propiciou isso? Eu acho mais que assim, eu ganhei tanta autoconfiança nesse período que eu realmente não tinha antes, que eu me permito mostrar mais. Porque eu sempre fui insegura, ansiosa, perfeccionista. Então, assim, eu tentava me blindar de todos os lados para não me mostrar vulnerável, por exemplo. Sabe? Eu queria ser perfeita, não sei o quê. E depois de passar por esse processo, né, dessa fase de me descobrir de uma maneira diferente, de me sentir mais segura, de me permitir experimentar mais, ficou natural, sabe? Legal. Me mostrar dessa maneira. Então, Sim. realmente acho que foi assim, um jeito de simbolizar mesmo, sabe? Oficializar. Foi um ritual? Foi um ritual. Um ritual de passagem. Mudei, gente. Foi um ritual de passagem, é verdade. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas foi. E eu lembro que na época, eu li a sua carta e eu fiquei super emocionada. Porque eu falei, gente, que legal. Porque eu também, quando eu comecei, eu tenho o meu blog que é o Lactose Não. E eu não falava o meu nome. Só que ele era voltado para a intolerância à lactose. E eu, ao longo do tempo, eu fui me curando a minha inflamação intestinal e hoje eu consumo lactose. Então começou aquele nome ter um peso para mim que eu falava, gente, não sou eu. E demorou para eu mudar, por exemplo, o meu arroba do Instagram, eu fui mudar em 2019 só. Ai, mudar o arroba é tenso, não é? Não é? Eu fiquei... Eu lembro que você mudou o teu também, né? Eu mudei, mas você não sabe. Foi um susto até pra mim. Por quê? Porque eu tava um tempão ensaiando mudar. Só que como eu já tinha aquele selinho azul... Tem que ter aprovação. Tem que ter aprovação do Instagram. E aí eu mandei um e-mail pra uma amiga minha uma conhecida minha que trabalha lá, falando, como que eu faço? Tipo, né, eu não sei, me ajuda. E ela, ao invés de me responder, ela falou, ai, tipo, mudou. Ela mudou, mas você pegou e falou qual você queria. Sim, tá, claro. Eu falei que não. Eu tava planejando, mas eu achei que ia ser assim. Ela ia responder e falar assim, Lu, claro. Ela foi lá e tirou o band-aid sem avisar. Aí eu lembro assim, um dia eu tava lá e falei, mudou. Meu Deus, tipo, zero preparada. Foi total o band-aid. Tipo, foi. Tá bom. Então agora é assim. Mas às vezes é assim que a gente precisa, porque senão a gente ensaia muito e demora. Muito. Eu demorei muito tempo pra mudar o meu. Então eu lembro que quando eu vi você, né, você com mais público que eu, uma história mais longa, eu falei, ai, gente, que legal, né? Tipo, que bom que não sei, eu acho que eu me vi um pouco ali, sabe? Porque pra mim foi um processo também de me descolar dessa persona que eu tinha criado. E assumir a Flávia mesmo, que falava de outros assuntos. Eu não colocava a minha cara no feed. Eu no início do blog também não. Eu lembro quando eu postei a primeira foto. Falei, meu Deus,
as pessoas vão saber quem eu sou. Sabe, era só a chata. Sim. De repente, ó, vi a chata ali. Que legal, né? Muito bom. E Lu, hoje, você comentou, né, um pouco antes sobre a tua comunidade, que é uma comunidade super engajada, e agora você tem uma comunidade que é o Abra, né, o Hábitos que Abraçam. Eu acho uma graça o nome, e eu gosto muito dos assuntos que você traz, né, lógico, falar de hábitos, saúde, rotina, enfim, não preciso nem dizer que eu adoro. Mas conta um pouquinho pra gente como que foi isso também, né, que você falou que foi muito especial lá em 2020, quando você começou a falar sobre isso, o retorno. Sim. E foi uma sementinha, então, que foi plantada lá. Foi. E como eu falei, né, assim, a minha vontade era de sair gritando, sabe, pela rua e mostrando para as pessoas e principalmente mostrando que é possível. Porque é isso, assim, eu não gostava de fazer exercício. De repente eu tava lá, sabe? Tipo, o quê? Eu vou todo dia, normal, tranquilo. E eu queria falar, gente, dá para chegar aqui. É um processo. Não é assim, de um dia pro outro acordei, vou na academia, como salada, porque eu não comia nem salada antes. Eu era fresca para comer, eu não comia cebola. É mesmo? E você come cebola hoje em dia? Tudo. Mentira, Uau. não tudo, mas quase tudo. Minha família não come pepino, é até uma piada da família. A família toda não come pepino? Meu pai fala, não existe pepino gostoso, tem pessoas doidas que gostam de pepino. É muito engraçado. Mas até minha mãe, assim, até recentemente, tipo, a gente tava no almoço em família, e aí eu ia botar uma salada, ela, ué, você vai comer salada? Eu falei, vou, mãe, eu como salada agora. Mas sabe aquela coisa que a pessoa não computou ainda? Ainda não conseguiu associar que você come salada. Mas, então é isso, eu queria mostrar para as pessoas que era possível e eu também queria ter um espaço para trocar sobre isso. Porque uma coisa que aconteceu é que a gente se cerca, né, de coisas que a gente se identifica. E eu não era cercada, né, de pessoas que tinham esse estilo de vida. Então, muitas vezes, eu me sentia meio, sabe, meio sozinha ali, do tipo, não tô afim de beber hoje, acho que melhor não, vou dormir mal e tal. Mas aí sempre rola aquele, como não, só uma... Sabe, eu queria achar minha galera. Minha galera falava assim, não, eu também hoje não, porque, sabe, Sim. Vamos sair mais de manhã, porque à noite eu quero dormir cedo. Sim. Porque dormir cedo é muito bom. Então, eu acho que a nossa sociedade, em geral, né, ela não pensa na saúde. A gente pensa em tudo, né? Mas a gente não pensa em cuidar da gente, em dormir bem, em comer bem, e ter uma pausa. É uma coisa muito... E claro, aqui... contando com o recorte da pessoa privilegiada que pode pensar nisso, né? Então, assim, mesmo dentro da bolha das pessoas que poderiam ter esse cuidado, as pessoas não costumam ter. Então, eu queria reunir essa galera e aí eu falei, eu quero ter essa galera perto de mim, eu quero ajudar, porque para mim foi solitário, para muita gente também deve ser. E aí eu criei a Abra, que é uma comunidade voltada para mudança positiva. Que legal. E aí... a gente fala, né, dos pilares todos de bem-estar, então, do sono, de ter um hobby, da alimentação, de relacionamentos. Mas, assim, eu gosto de falar de uma maneira natural. Então, assim, eu, diferente de você, eu não sou especialista. Eu sou só uma pessoa que passou por uma mudança que me fez bem. E se tiver alguém aí que quer fazer algo parecido, eu tô aqui para dar a mão e contar a minha experiência e ajudar no que eu puder. E tem sido muito legal, assim, a gente faz encontros presenciais e a gente já fez muita coisa legal e eu pude ver, sabe, as fichinhas caindo. Então, por exemplo, uma vez eu levei as meninas todas para fazer uma aula de bike indoor, que foi uma das coisas que super me viciou. Sim. Eu falo que eu entrei pra seita do bike indoor, que eu adorava, não sei o quê. E as pessoas têm muito medo, né? Porque é muito pesado, não sei o quê. Aquelas luzes, a música, né? Você já, meu Deus, não vou dar conta. Daí levei. Aí fizemos todo mundo uma aula, assim. E aí, eu, no final... Sabe quando você vê a pessoa, assim, endorfinada? Tipo, nossa, foi bom! Sabe? Eu não sabia que eu ia conseguir fazer. A pessoa duvidava dela mesma, sabe? Sim. E ter, né, plantado ali aquela sementinha... Sei lá, às vezes eu até me reconhecia na pessoa. Falei, olha só. Começou.
sabe? Vai dar. Eu até me emociono, porque é muito especial. É muito gratificante. É muito gratificante. Eu adoro dar dica de viagem, adoro ajudar as pessoas, sei lá, a comprar um batom maravilhoso, Pedro. Mas fazer ela experimentar uma coisa nova que vai fazer bem pra ela acreditar que ela... Isso é demais. É muito bom, Nossa, Ai, que legal, Lu. Eu acho muito, muito inspirador, assim. Eu acompanho a tua comunidade e eu acho muito legal. Eu acho legal justamente também por essa história, porque eu acho que é muito genuíno, sabe? Você falou, não sou especialista como você, mas eu também não era especialista, né? Foi muito movida por motivos pessoais que eu fui buscando cada vez mais o meu bem-estar, entender de saúde, de metabolismo, de alimentação, porque eu também tive problemas de saúde muito cedo. E eu também ficava, gente, não é possível. Se eu consigo contornar isso com hábitos de vida, como é que eu não vou fazer, sabe? Pra mim era uma coisa impensável, do tipo, mas agora eu vi isso, como é que eu não vou desver? Eu não vou conseguir fingir que eu não sei que isso que eu estou fazendo está afetando, né? Então, eu super entendo, eu acho muito nobre quando a gente não só faz isso com a gente, mas a gente também quer passar isso pro outro, né? Sim. E a gente se emociona de ver o outro melhor e ver aquela alegria de eu conseguir, tipo, é muito especial mesmo, eu acho isso muito incrível. E, Lu, eu queria agora te fazer uma pergunta. Eu vou te contar uma história que eu acho que você não lembra, mas quando que a Bia nasceu? 2015. 2015. E eu acho que nós estávamos juntas na sua primeira campanha fora de BH, depois que você foi mãe. A gente fez uma campanha para Nestlé. Eu, você, o Gui e a Dani Nossi. Você lembra que, se eu não me engano, foi a primeira vez que você viajou sem a Bia, era um bate-volta. Eu não sei se foi a primeira vez, mas eu lembro foi uma das dia. primeiras. Era umas receitas, Isso, não era? Eram umas receitas. E aí eu lembro que eu achei, assim, incrível que você estava ali, né, você tinha uma filha pequena, você já tinha retomado seu trabalho e você estava muito focada, mas ao mesmo tempo você estava muito, quero fazer isso e quero voltar para casa, porque eu tenho minha filha lá. E assim, a minha filha tá com 2 anos e 9 meses agora, ela é pequenininha também. É muito gostosa, né? É muito gostosa. E eu me vi também, as primeiras vezes que eu fui viajar a trabalho e deixei ela em casa, pra mim também foi uma coisa muito, meu Deus, que loucura, antes eu fazia isso com outras coisas na cabeça, né? E, enfim, eu acho que o meu ponto que eu quero chegar, você agora está mais à frente, você está no futuro. Eu não sei como. Ela já tem 9 anos. Pois é, uma fase completamente diferente. E eu acho que isso também molda muito a nossa rotina, principalmente para nós mulheres, né? Que a gente sabe que o cuidado, enfim, as preocupações, elas recaem mais na gente, mesmo quando a gente tem um parceiro que compartilha. A minha primeira carta de maio foi bem assim. Eu li, da mãe de aluguel, né? Exato. Gente, ia ser ótimo esse serviço. Ia ser. Mas eu queria que você falasse um pouco como que você vê que a maternidade mudou a sua rotina, né? Então, assim, lógico, cada fase tem um ponto, mas se tem alguma coisa que você percebe que, assim, não volta a ser, pontos positivos, negativos, enfim, alguma coisa que você possa trazer. No início, eu ficava muito incomodada do meu tempo não ser meu. Porque principalmente bebezinho, né, assim, você tá amamentando, ou então, né, a criança mal anda e tal, você tem que estar ali, gente, meio que o tempo inteiro, né? A criança não existe nenhum tipo de independência, ela precisa de você o tempo inteiro, né? Precisa de alguém o tempo inteiro, a não ser no rolê da amamentação, que daí é você mesmo. E eu fiquei muito, gente, como assim? Sabe assim, se eu quero fazer isso agora, não posso, tô aqui. Então, assim, 2016 foi um ano de eu me adaptar, de eu meio que me despedir dessa vida. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu li um texto que, quando eu li, eu falei, meu Deus, que exagero. Que era assim, o puerpério
é também um momento de luto pela mulher que você foi e não voltará a ser. Aí eu lembro que eu li e falei, nossa, que drama, sabe assim? Que pesada, por Até favor. parece, você só é mãe agora. É exatamente a mesma, é isso. Você não volta a ser, porque você falou, né, desse início, que viajou, eu ainda pensava na minha filha, isso não mudou. Não, né? Eu passei agora 20 dias no Japão, com meu marido, né, na Ásia, eu fui pra Coreia também com meu marido e um casal de amigos, e a Bia com 9 anos, então assim, uma garota super independente, assim, não sei o quê. Gente, era a cada 2 passos, eu olhava e falava, Bia. Bia. Ai, amor, você não acha que a Bia ia gostar? Gente, porque a Bia... Gente, eu devo ter trazido, assim, sei lá, super mimando a criança, mas foi uma mala de coisa, porque eu vi tudo que eu vi que lembrava. Ai, ela vai adorar isso, ai, não sei o que. E a gente acabou que nós somos muito próximas, nós somos muito parecidas. E a gente se dá muito bem, assim, sabe? Agora ela já tá numa fase de ser, tipo, minha amiguinha. Ai, que gracinha. E é tão legal! Tipo, ai, que legal, gente. Eu criei uma pessoinha que a gente fina, sabe? Ah, isso deve ser tão bom, né? É muito legal, assim. E ao mesmo tempo, ela fez com que... Quando a gente vai passando pelas fases da infância, né, da filha, é impossível eu não me lembrar da minha. Então, às vezes aconteciam algumas coisas, ou ela falava algumas coisas que eu lembrava da minha infância. E acaba que você vai meio que curando algumas coisas suas, sabe? Porque querendo ou não, você agora que é mãe, você que controla, né? Você que pode fazer as coisas. Então, fazendo as coisas por ela, eu meio que ia, sabe, curando às vezes algumas coisas que precisavam, algumas coisas que ficaram mal resolvidas. Então, assim, gente, é muito bizarro, né? Eu nunca pensei, mas acho que ser mãe foi a melhor coisa que já aconteceu comigo, assim, que eu evoluí muito, muito, muito enquanto pessoa. E eu falo isso com ela, eu falo, filha, eu tenho tanta sorte de ser sua mãe. Eu adoro muito ser sua mãe. Ai, nossa, porque é isso, assim, me fez muito bem, me fez uma pessoa muito melhor. E eu ainda consegui, por enquanto, ter uma menina muito legal. Ah, vai continuar. Vamos ver a adolescência. Eu sou otimista. Adolescência todos passamos, mas é isso. E sabe o que eu acho, Lu, muito legal? Quando você estava falando sobre a pandemia, que foi quando você começou a mudar a rotina, você fez muito pensando na Bia, né? Mas você vê todo o efeito que teve em você, né? E teve na sua família, porque com certeza as mudanças de hábito que você tem impactam completamente a sua família, a sua casa, a sua filha, né? E o que ela observa com isso? Isso é uma coisa que eu penso muito, assim. Eu sempre acho que o que eu puder fazer para me trazer bem-estar, a minha filha vai perceber, né? Porque a minha casa vai estar melhor. Os dias que eu não tô bem é impressionante, parece ter uma névoa na minha casa. Fica uma névoa, assim, que até minha filha fica mais, sabe, mais sensível. Ela percebe, né? Muito, sim, muito. Mesmo. Então, assim, eu acho também muito nobre quando a gente consegue se perceber e trazer esse olhar pra gente e ter a coragem de fazer essas experimentações, de se abrir ao novo, de mudar as coisas, porque a gente sabe que é tão mais fácil continuar fazendo tudo como tá, e daí falar, não, mas é normal, todo mundo sente dor, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Sim. Quando no fim você também sabe que não é isso que você queria estar vivendo, você queria estar com mais disposição, né? Então eu acho muito especial. Lu, a gente já tá quase encerrando, mas eu quero te fazer umas perguntas que eu vou fazer para todos, tá? Você que gosta de ler, eu também adoro ler. Eu vi também, né, acompanho lá seu clube do livro, você leu vários livros ultimamente, mas eu vou te dar uma tarefa difícil para você me falar, se tiver que indicar para os nossos ouvintes um livro que foi, assim, o que mais impactou, sabe? Esse teu processo todo de qualquer assunto. Qual você falaria? A Bailarina de Auschwitz, da Esther, esqueci o nome dela, tadinha! Eu amo ela. Conhece esse livro? Eu não conheço esse, mas ela escreveu A Liberdade... Liberdade é uma escolha. Isso, é a mesma, né? É a mesma. Vamos ver o nome dela. Edith Egger. Isso. Doutora Edith Egger. Gente, eu li durante a pandemia
E, cara, a pandemia foi muito, muito, muito difícil para mim. No final, né, tive meus diagnósticos de ansiedade, de depressão. Então, assim, foi um momento bem pesado para todo mundo, né? Sim. Mas focando em mim, que era o que, né, eu fazia no momento. E aí eu fui ler esse livro e você lê o que ela passou estando, né, num campo de concentração e o que ela encontrou ali para se agarrar e conseguir sobreviver àquilo, é uma coisa assim, é quase um grande tapa na sua cara, sabe? E assim, nossa, ela é uma pessoa tão maravilhosa e também muito real, porque no livro você vê que ela só foi entender o que ela fez e como que aquilo aconteceu muitos anos no futuro, depois de ter se formado terapeuta e de ter conhecido outras pessoas, que aí tem o... Gente, esqueci todos os nomes de todas as pessoas, que é o Dr. Frankl. Sim, o Vitor. Vitor Frankl, exatamente. Uhum. Então, que é também um livro que eu acredito que é bem complementar ao dela. Sim. E ela só foi compreender isso no futuro, mas ela acabou adotando essa postura pro resto da vida. Então, assim, eu acho que é um livro muito, muito inspirador e acho que assim, não tem situação, sabe, específica para ele. Se você tiver aquela mentalidade, aquilo te ajuda em tudo, assim. Então, eu amo. Para mim foi muito um ponto de virada. Muito bom. O que mais tira o seu bem-estar hoje? Nossa, que difícil. Tirar o meu bem-estar. Eu vou pensar no que mais me afeta, assim, sabe? Tá. Que quando acontece me desequilibra toda, que é dormir mal. Dormir mal. Sono. Eu lembro que quando a Bia tava pequenininha, né, bebezinha, gente, eu não era nem eu, assim, eu era uma sombra, porque a falta de sono... É difícil. Nossa, muito difícil. É difícil. E aí agora eu consigo ver claramente, assim, se eu dormir mal, se eu dormir tarde, no dia seguinte eu não rendo a mesma coisa no exercício, o apetite fica totalmente diferente, eu fico com menos paciência. Não, então, assim, é uma coisa... Sabe, que eu tenho que ser vigilante, porque eu acho que de tudo, esse daí atrapalha a vida inteira, o resto ainda dá pra, mas o sono... O sono, ele é crucial, né? É verdade. Muito bom. E essa também é difícil, eu acho. Por exemplo, eu não sei se eu teria uma resposta muito, muito objetiva, mas se você tivesse que escolher só uma coisa para manter o seu bem-estar, qual seria? O exercício. O exercício. Eu acho que no meu caso é isso, né? Porque é o que o meu corpo me pede mais. Ai, que legal, Lu. Lu, eu amei a nossa conversa. Eu também, passou Obrigada, super. passou, né? Ai, eu também. Eu sou suspeita, porque eu adoro falar disso. Por mim, eu ficava falando assim, ó, sem parar. Mas eu amei, Lu. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Então, continuem acompanhando. Se vocês não acompanham a Lu, vão lá. O Abra é maravilhoso. A newsletter do Substack dela também. Fora os vídeos incríveis que ela tem feito. Cada vez melhores, né, Lu? Ai, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Este podcast foi produzido pela Tumpats.